esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Indolência do Espírito. É bem importante a pessoa lembrar assim que toda época há manifestação na vida de um espírito humano quando chega na Terra e quando ele está próximo a largar a Terra. A criancinha chegou a uma manifestação de querer que aquela criança seja levada a determinados lugares. Depois, quando aquele se encontra envelhecido, também utiliza o mesmo critério de chamar aqueles que fazem o ritual para aquele que está fazendo o passamento, com a morte chegando ou que já chegou à morte. O espírito humano tinha que lembrar assim, esses rituais não têm nenhum valor. Se cada um começa a observar, não tem significação. E também, no meio da vida, a pessoa vai unir-se e também quer procurar esses locais, que tem um padre, um sacerdote, um pastor, para que dê a eles uma bênção ali. Também não tem nenhuma significação. Isso é bem interessante, porque nós não fazemos a observação de que o trabalho para cada espírito humano é individual. Quando a pessoa quer fazer um concurso, ela tem que resguardar e ter as informações que vão pedir naquele concurso. Para a nossa vida interna, nós tínhamos que fazer um trabalho para ver como é bom para a minha vida e o que eu estou fazendo para a minha vida. E nós tínhamos que nos informarmos assim com os conhecimentos, porque tem uma informação bem importante que fala, trabalha em ti mesmo. Quer dizer assim, os locais que as pessoas vão, está sempre fazendo um trabalho para fora. E aquele que trabalha, ele não tem nenhuma autoridade para dar uma bênção ou para tirar o pecado daquele que foi até lá. Nós sabemos assim que quando uma pessoa comete um delito com o outro, ele está preso com aquele outro. Fica bem fácil assim da gente ir confirmando no ambiente de trabalho, na moradia, com o conhecido, quando a pessoa fala uma palavra que aquele que ouviu sente ofendido com aquela palavra. Ele só faz o resgate se ele dirige a quem ele ofendeu. E se aquele que ficou ofendido compreende e fala para aquele que o ofendeu que ele aceita as desculpas. Essa naturalidade que nós tínhamos que ir observando. E nós temos que lembrarmos de uma coisa bem importante assim. Quando a pessoa vai fazer um trabalho que precisa de ter informações, aquela pessoa vai trabalhar numa empresa que tem muita responsabilidade, vai trabalhar numa outra empresa que trabalha com muitos valores. Aqueles responsáveis por aquela empresa, para fazer a admissão desse que vai entrar, ou nesse segmento ou naquele outro segmento, eles pedem a referência. Referência do pai, referência de outros. Isso para que a pessoa mostre que ela vem de uma procedência boa e ela tem um passado bom também, porque não foi só procedência, ela tem um passado também. Quer dizer assim, que nós não fazemos essa observação dos lugares que se dá o nome de igrejas, templos, mesquitas. Nós tínhamos que fazer um trabalho assim. Nós tínhamos que ver o passado. E nós tínhamos que ver também como o passado desses lugares foram passados impiedosos. Mesmo assim, as pessoas continuam frequentando. Quer dizer assim, que nós somos indolentes. A indolência é bem grave, porque aquele que se encontra indolente, ele se encontra num estado de sono, de sonolência. Fica bem fácil assim da gente confirmando o estado de sonolência do corpo, quando a pessoa tem muitas horas de trabalho e está exigindo muito do corpo. Quando ela percebe, ela dá um cochilão. E é bem interessante assim, porque aqueles que têm umas responsabilidades de anotações, que têm um propósito, que têm o trabalho também de guardar aquelas anotações, pode ir verificando assim, que está sempre mostrando ali que teve um cochilo.
Quer dizer que a própria pessoa saiu do estado de vigília. Isso é bem interessante, mas cada um pode ir confirmando. Quer dizer que esse estado de sono, de indolente, para a nossa vida interior, é a morte do espírito. Nós sabemos assim que não fizemos verificação para ir naqueles lugares, ter aquele costume, não foi feito um trabalho de critério. E nós sabemos assim que muitas pessoas falam assim que o caminho da luz é um caminho estreito. Ele é estreito porque quando uma pessoa vai numa propriedade rural, em determinados lugares daquela propriedade rural é pouco transitado, aquele caminho fica cheio de matos, cheio de buraco. Quer dizer assim, aquele caminho não é tratado. Quando a pessoa caminha no caminho da luz e ela procura compreender as informações, as instruções, porque o caminho da luz é assim, é de informação e de instrução, para a pessoa ter uma condição interna dentro dela, para ela ir arrumando o ontem, ir arrumando o passado. Porque nós sabemos assim que tem na formação, muitas vezes, muitos tem muitos comportamentos que não são bons. Pode ser um comportamento de jogar uma pedra na vidraça do vizinho, pode ser o comportamento de pular a cerca do vizinho, tem muitos comportamentos assim. Só que é comportamento errado. E muitos outros comportamentos. Quando fala do caminho espiritual, a gente tem que lembrar assim que naquela época, aquele jovem, aquela criança, também não tinha outro saber. Também ele foi induzido para ter aquele tipo de comportamento. Então, nós temos que fazer um trabalho de ir verificando essa condição interna que nós temos e ir fazendo os resgates, que é bem interessante. Se a pessoa trabalha em cima dos 10 mandamentos, ela vai confirmando assim que ela tem muitos resgates a fazer. Fica bem fácil assim da gente observar o 4º mandamento. Quer dizer que o filho tem que respeitar o pai e a mãe. É um procedimento assim. Mas tem a outra parte, que o pai e a mãe têm que ter um procedimento que facilita a vida do filho para que eles os respeitem. Quer dizer assim, aquele filho, aquela filha acha assim que agora ela pode ser diferente. Não tem como ser diferente, a Constituição. Para sermos diferentes dos nossos pais, nós temos que fazer um trabalho de ir melhorando a nossa Constituição, entendendo os ensinos. Não é comendo esse alimento ou comendo aquele outro alimento. Porque fica bem fácil assim, quando a gente conhece pessoas que num período da vida, de sua formação, teve trabalhos difíceis e tinha pouco recurso. A pessoa comia de tudo e não sentia mal. Depois, num período seguinte, a pessoa já muda a maneira de trabalhar, já tem mais recurso, então, quando volta a comer aquilo que comia no período anterior, já fala que aquilo não sente bem. Quer dizer que quando fazia o movimento do corpo, o próprio corpo auxiliava em assimilar aquele alimento que estava sendo ingerido. E a necessidade que aquele corpo tinha de ter um alimento. Isso é bem importante assim. Para nós compreendermos os ensinos, nós temos que fazer esse esforço agora dentro de nós com o entendimento. Nós temos que compreender assim, que as referências que nós temos da vida externa, da beleza anteriormente que existia nos rios, que existia nos lugares, que existia a consideração com as pessoas. Quer dizer que se isso não existe mais, então nós nos encontramos numa condição pior do que a dos nossos pais. A condição bem importante do 3º mandamento, que é fazer uma reflexão dos 6 dias anteriores, quer dizer que a pessoa tem que ir observando as informações, as instruções que recebeu nas escolas, na moradia, se aquelas informações estão corretas. Porque aquele caminho que não é transitado, ele é pedregoso, ele tem pedras soltas, ele tem espinhos. Quer dizer, as dificuldades que nós temos de tirar os conceitos errados é essa. A condição interna fica como um caminho que não é tratado. Mas quando a pessoa vai tendo boa vontade dentro dela,
ela vai percebendo muitas coisas. O caminho interno fica melhor. A pessoa passa a conviver mais com ela. E é bem interessante, porque quando nós não fazemos um trabalho de conhecer o livro na luz da verdade, de melhorarmos, de perceber como nós somos, e muitas vezes somos impacientes, e muitas vezes não compreendemos o semelhante, e aquela condição assim, que a pessoa fica inquieta, e muitos outros ficam irritados. Esse trabalho de conhecer o livro na luz da verdade é para ir percebendo que aquilo que nós vemos no outro, muitas vezes nós temos aquilo em nós mesmos, no conhecido, e muitas vezes nós julgamos que merecemos coisas melhores e que não somos valorizados. Então nós vamos criando esses conceitos dentro de nós. Tínhamos que fazer um trabalho toda a época da nossa existência. Para a vida interna não está relacionado a tempo e espaço. É isso que precisaríamos de perceber, porque quando nós trabalhamos conosco, a pessoa acha assim que ela terá tempo pela frente, mas todos nós conhecemos familiares que já perderam um membro da família novo, que não estava relacionado àquela condição já de se encontrar envelhecido, estava no período de formação. O tempo que cada espírito humano tem para ele na matéria grosseira, nenhum espírito humano sabe o tempo que deu a ele para que ele tivesse o aprimoramento. E nós sabemos assim que o jovem é como numa construção, é o alicerce. E se a pessoa observa, a parte melhor do material que é colocado naquela obra está no alicerce, porque vai sustentar. Então cada espírito humano tem que lembrar assim que nós temos que fazer muito esforço para tirar um pouco de nós tudo aquilo que nós aprendemos nas escolas, nas igrejas, na moradia, porque dificilmente os nossos pais apresentam um saber. Se os nossos pais estivessem apresentando um saber, os rios estariam mais limpos, melhores, as pessoas continuariam melhores. Então o trabalho é individual, e essa condição bem importante assim que nós vemos através dos relatos, dos estudos, que aqueles dirigentes daquelas seitas, daquelas igrejas, em épocas anteriores, que não é um período longínquo, eram impiedosos. Isso fica bem claro assim. E depois nós vamos confirmando assim, porque uma pessoa entrou para trabalhar naquela organização, naquela igreja, naquela seita, agora julgamos que ele é um capacitado. Mas quando nós vamos verificando assim, num aprofundamento, nós vamos que naquela representação que ele está fazendo, ele apresenta-se de ter um conhecimento daquilo que ele está fazendo. Mas nós tínhamos que observar que tudo aquilo que está sendo feito não tem nenhuma significação. Aquele que falou para aquele outro aquelas palavras e que fez um ato que o magoou, não tem como esse tirar o pecado daqueles que o prejudicou. Então não adianta ir nessas organizações. Isso é físico, isso é verdadeiro. Ele não tem essa autoridade. Colocaram-se como se ele fosse aquele que tem a condição de perdoar os pecados. Ele não tem essa capacidade. Então, indolência é indivíduo, é pessoal. Se a pessoa vai, ela é indolente. Isso que nós precisaríamos de ter dentro de nós, essa convicção de nos encontrarmos que o caminho para a luz, ele terá que ser bonito se eu cuidar daquele caminho. Se eu compreender as informações e se eu procurar viver aquelas informações. Isso é bem interessante, porque tem uma expressão popular que fala assim, por fora aparece bonito, mas por dentro está embolorado. Quer dizer que a gente vai confirmando assim, que a pessoa tem um recurso financeiro e agora ela comprou vestes caras. Mas quando a pessoa tem um aprofundamento, que conhece pessoas, a gente vê que aquela pessoa não tem a nobreza dentro dela, mesmo as vestes sendo cara. Ela só aparenta. Quer dizer assim, que nós também somos assim, do jeito que nós somos na vida.
Então nós temos que trazer as informações para dentro de nós, as informações do livro Na Luz da Verdade, e dentro de nós ter a transformação. Nós vemos assim que a transformação é verdadeira, porque uma pessoa que gosta de animais, ele irradia que ele gosta de animal. Pode ser que no relacionamento com pessoas ele não tenha essa condição de receber, como ele recebe dos animais, a atenção. Então, onde ele chega, os animais aproximam dele e quer dele um carinho. E aqui ele dá o carinho. E os animais ficam felizes. E se ele der um agrado, quando ele volta naquela moradia novamente, os animais reconhecem. Quer dizer que o trabalho para conviver com os animais, a pessoa soube desenvolver. Mas o trabalho para conviver conosco, com os nossos semelhantes, é mais intenso. Justamente porque nós temos muito daquilo que o outro tem. E aquilo que o outro tem faz com que nós mantenhamos uma certa distância. Mas quando convivemos conosco, de uma maneira recebendo os auxílios, nós convivemos melhor também com o nosso próximo. Então nós teremos a coragem de fazer o resgate de um período anterior. E isso fica bem fácil assim, de a gente ir confirmando assim, que a vida apresenta mais fácil. Não é que tiraram as coisas da frente da pessoa. A pessoa agora compreende tudo aquilo que está na sua frente. Essa compreensão traz para cada um de nós uma condição muito boa, de ter paz dentro de nós. Isso cada um tem que ir trabalhando com ele. E essa condição de sermos indolentes, quer dizer que a indolência do espírito é isso. Não é trabalhando para fora, é trabalhando para nós. Porque não é fazendo caridade para o outro, não é aceitando as acomodações do outro. É dentro de mim. É aquela condição bem importante, que a voz do comandante não pode ser igual à voz do comandado. Então fica bem fácil assim. Se a pessoa quiser alguma coisa na vida, ela tem que fazer o trabalho de melhorar-se. E tem aquela outra referência bem importante assim. Se a pessoa quer alguma coisa, ela tem que fechar a porta do quarto. Temos que usar desse trabalho do terceiro mandamento diariamente conosco mesmo. De ir vendo a perspectiva que eu preciso para a minha vida. E tem aquela condição bem importante assim, que fala assim que batei e abrir-se-vos-á. Quer dizer que se eu conheço os mandamentos, eu vou entender o primeiro mandamento. Não terás outros deuses ao meu lado. Então todas aquelas referências que colocam, e aquela quantidade de santos que eles colocam, não tem nenhuma significação. Aquela condição de vender lugar no reino do céu, como é que se atrevam a fazer esse trabalho e o indolente aceita? Tanto é que existem as romarias. Aceitam. Quer dizer assim, cada um é responsável por ele. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando. A pessoa começou a envelhecer, ela começa a tomar remédio. Aquele remédio é um anestésico. E a gente vê muito assim nas donas de casa. Quer dizer que elas trabalham no fogão, elas têm as desarmonias do corpo que apresentam uma dor, elas não trabalharam para ter o conhecimento do corpo, que é mais comum das mulheres, para ver o que é que está fazendo ela ter aquela dor. Pode ser dor no pé, pode ser dor de cabeça, pode ser uma outra dor. O comprimido é o mesmo, então ele anestesia. E é bem comum assim da gente ver senhoras que têm queimadura no braço, não se percebem. Quer dizer que em vez de trabalharmos para aumentar a nossa lucidez, para compreender direito os ensinos, e não precisarmos de outra pessoa para nos auxiliar, porque a gente vai convivendo, vai compreendendo, não teríamos que ter medo na fase da velhice, porque compreendemos os ensinos e conhecemos o caminho que vamos caminhar. Para parar de ser indolente, a pessoa tem que ser como aquele estudante que quer passar no concurso.
Então ele dedica todo o tempo disponível para conhecer aquelas informações. Podemos observar assim toda a época da vida de cada um, da vida dos nossos pais, quando ele quis passar num concurso, da minha vida pessoal, quando eu quis ter aqueles conhecimentos. Então eu tive que me compactar para ter aquelas informações, para ter aquele conhecimento. E é bem importante, porque para a vida de matéria grosseira, nós fazemos esse trabalho de nos compactarmos para a vida de matéria grosseira, mas para a nossa vida do espírito. É isso que nós precisaríamos de observar assim, que é a continuação da vida. Pois se aquele meu avô, aquele meu pai fizeram um ritual para ele, para que ele tivesse agora, através da indolência dos seus familiares, como se aquele ritual desse a ele agora uma melhora. Isso é físico. Aquela criancinha que chegou na matéria grosseira, também levaram a ele, aquela criança, para receber daquela localidade uma bênção. Não fazemos o trabalho de verificar aqueles que estão procedendo como aqueles sacerdotes, aquele pastor, aquele rabino. Não fazemos esse trabalho de ir observando qual é o procedimento que precisamos de ter, a nossa confiança. Porque todos nós, quando tivemos uma limitação e precisávamos de resolver aquela limitação, o procedimento que eu tive que ter um procedimento. E isso é bem interessante, porque a emancipação do jovem, ele vai recebendo. E é bem importante assim, de todas as maneiras, de segurar a mão para atravessar a rua, de dar banho, depois de uma determinada idade. Então ele sempre recebe recomendação do jeito que ele está tomando o banho. Depois nós paramos de fazer as recomendações. Para a vida de matéria grosseira, a pessoa vai emancipando. Mas toda época nós tínhamos que fazer esse trabalho para pararmos de ser indolentes. E é bem importante, porque a responsabilidade é individual. Porque se a pessoa tinha que falar um assunto com o seu semelhante ou na moradia, e se ela não falou, ela vê que ela precisaria ter falado. Aquele que precisava de ter tido uma postura na vida, não teve. E ele depois fala que deveria ter tido. E é bem grave assim, porque quando não tem as posturas, os posicionamentos, ele sente a falta por não ter tido aquele comportamento. E aquele que não recebeu aquela postura, continuou na indolência. Voltar para a pátria do espírito é aquela condição bem importante assim, é a pessoa que volta. Toda a época da nossa existência, nós somos sós. A criança pequena, ela já fica com ela, com os brinquedos dela, o adulto vai supervisionando. No brinquedo maior, quando ela está no ambiente de ensino, ela brinca só, de uma maneira geral, brinca com um, brinca com outro, mas brinca só. Aquele que quer ir para uma outra localidade, ele não vai em turma, ele não vai em grupo, ele vai só. Quer dizer que a nossa vida é assim, é sempre só. Agora, o procedimento que eu teria que estar fazendo para conhecer os ensinos de uma maneira para não me sentir solitário. A pessoa pode sentir-se solitária, mas ela não é entristecida, não é nostálgica. Ela então não desenvolve costumes que prejudicam a saúde porque ela não se aguenta e ela também não vai ter qualquer companhia que tem costumes que prejudicam a saúde porque ela se encontra agora trabalhando com ela mesma. Então, para nós voltarmos para a pátria do espírito, nós temos que largar a indolência. Indolência do espírito é frequentar lugares, não verificar a procedência desses lugares e observar assim das referências que falam do caminho da luz, que são difíceis. Não é difícil. A pessoa não limpou aquele caminho, a pessoa não transita por aquele caminho, a pessoa não coloca as pedras que estão soltas de uma maneira que agora elas ficam firmes.
porque ela não tem tempo para ela tem tempo para todas as coisas externas da vida. Nós nunca vimos ninguém ser enterrado com um saquinho de ouro. Quer dizer que a pessoa tem que lembrar que ela tem que ter uma ponderação no trabalho para ela poder ter um tempo para ela, porque o enriquecimento que ela vai levar é da maneira que ela compreendeu os ensinos. Não é falando dos outros lugares. É que a pessoa, quando tem o livro Na Luz da Verdade, ela tem as informações corretas. Então não precisa dela falar dos outros lugares. Ela caminha por ela mesma e ela vai arrumando aquilo que precisa de ser arrumado. Aquela condição bem importante assim. Muitos acham que precisa de sair do lugar em que ele se encontra, do trabalho ou da moradia ou de mudar de trabalho. Mas o difícil que nós temos na nossa vida é conviver conosco. Quando a pessoa muda de lugar, muda de trabalho, tudo apresenta como novo. Depois volta a repetição, volta às mesmas coisas. Então a melhora é dentro de nós, compreendendo os ensinos, é convivendo conosco. É isso que nós precisaríamos de entender. Se a pessoa não trabalha com ela tem sempre necessidade de outros. A necessidade dos outros, ela agora tem que financiar tudo para o outro poder ficar nas suas proximidades. É isso que cada um teria que estar observando. Tínhamos que aprender. Quer dizer que agora eu posso ter muitos que convivem comigo, mas todos esses eu tenho que financiá-los. Então esse tipo de observação, esse tipo de aprendizado, não precisaríamos de nos tornarmos sábios, precisaríamos de um pouco de observação, de ser um pouco observador, para ver o procedimento daqueles que se encontram nesse caminho, desse tipo de comportamento na nossa frente, um pouco mais na nossa frente. Não precisaria de muitas coisas, ser diferente. Então a vida é bem interessante assim. Na vida de matéria grosseira, fica bem fácil de observar a graduação. A criança entrou no ambiente de ensino, frequentou aquele ambiente conforme exigem determinados períodos de frequência, ela fez as recomendações que precisam de serem feitas, ela teve um comportamento coerente. Então, depois de um período, ela muda o grau. Cresceu, ela tem mais anos e ela mudou o grau. Ela tem mais informações, ela está mais familiarizada com aquelas informações. Essa mudança de grau na vida de matéria grosseira é fácil da gente entender. Mas o trabalho aqui dentro de nós, para mudar a compreensão, para mudar o grau, para mudar o nosso entendimento de vida, é a própria pessoa que vai desenvolvendo. Então, qual é o procedimento para que nós tenhamos agora a condição para melhorarmos? Então, a indolência do espírito é isso. É não verificar as informações que recebemos, os lugares que os nossos pais frequentavam e que nós passamos a frequentar, e o procedimento que agora nós temos que ter para ter uma emancipação. Sermos coerentes. Para sermos coerentes, a pessoa tem que aumentar sua condição de lucidez. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa condição interna. Fala-se de mudança de grau. É o próprio que tem que ver que ele mudou de nível. Mesmo no ambiente da família, muitos e muitos não percebem. Podem perceber na sequência do tempo, quando esse já tem um comportamento diferente, que esse comportamento ficou enraizado. Aquele que melhorou, ele elevou-se. É como um degrau de uma escada, ele mudou para o degrau seguinte. Então estuda o livro Na Luz da Verdade,